Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, nosso 22º encontro. Nosso 22º encontro. Vamos trabalhar a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo de 1 a 10. Trabalhar as revelações e fraquezas do apóstolo Paulo. Ouçamos primeiro a nossa leitura e depois nós vamos fazer o comentário. Nos diz São Paulo, capítulo 12, versículo 1. É preciso gabar-se? Embora não convenha, vou mencionar as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se estava em seu corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Sei apenas que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis, que não são permitidas ao homem repetir. Quanto a esse homem, eu me gabarei, mas quanto a mim, só vou me gabar das minhas fraquezas. Se eu quisesse me gabar, não seria louco, pois só estaria dizendo a verdade. Mas isso eu não faço, a fim de que ninguém tenha de mim conceito superior àquilo que vê em mim ou me ouve dizer. Para que eu não inchasse de soberba, por causa dessas revelações extraordinárias, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me espancar, a fim de que eu não me encha de soberba. Por esse motivo, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele, porém, me respondeu: para você basta a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Portanto, com muito gosto, prefiro gabar-me de minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E é por isso que eu me alegro nas fraquezas, humilhações, necessidades, perseguições e angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Este é o texto que nós vamos hoje, então, meditar, refletir. Versículo 1. É preciso gabar-se? Embora não convenha, vou mencionar as visões e revelações do Senhor. Paulo, neste capítulo, nos dá a conhecer as revelações que o próprio Deus o revelou. Seus adversários obrigam a Paulo a gloriar-se de suas visões e revelações místicas. Assim, só mesmo coagido é que o apóstolo falará abertamente sobre esse assunto. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado no terceiro céu. Se estava em seu corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Paulo nos relata um acontecimento que teve revelação há 14 anos. Paulo não nos diz o que ele viu ou ouviu. Ele foi elevado ao terceiro céu. Na tradição rabínica, existiam vários céus. No livro do Gênesis nos diz: Deus criou céus e terra. A palavra céu aqui no hebraico está no dual, e significa que Deus criou 2 céus.
né, no Gênesis da criação. O terceiro céu correspondia à morada divina. Então, temos referência a 3 céus. O terceiro céu, né, se refere ao céu mais elevado, mais importante e divino, morada de Deus. Paulo refere no versículo a um homem, que na qualidade de remido e santificado em Cristo, foi elevado então ao terceiro céu, morada divina. Mas o apóstolo nos diz ter desconhecimento como isto aconteceu. Ou no corpo, o homem todo com corpo e alma num êxtase, que vem arrebatado, ou fora do corpo, no sentido de elevação da alma, enquanto o corpo permanece na terra. Mas Paulo diz: Deus sabe como tudo aconteceu, e este Deus é a garantia da verdade daquilo que ocorreu com Paulo. Versículo 3. Sei apenas que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Novamente, Paulo refere-se ao que aconteceu, ao mesmo tempo que refere a sua ignorância de saber como aconteceu, mas Deus é a garantia daquilo que aconteceu. Versículo 4. Foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis que não são permitidas ao homem repetir. O seu arrebatamento, segundo Paulo, ao paraíso, onde ele ouviu palavras inefáveis, que palavra humana não consegue descrever, aconteceu não segundo seus méritos, mas segundo Deus. Paulo diz que ouviu palavras inefáveis, que não são comunicáveis, e nem podiam ser comunicáveis, materiais, são mistérios, pois o ser humano nenhum deve comunicar este mistério. São os mistérios de Deus, que não devem ser revelados antes do tempo. O fato apresenta um acontecimento, evento, que envolve a mais alta revelação. Paulo tem plena convicção de que foi contemplado com uma graça extraordinária. Como aconteceu, só Deus o sabe. Paulo contemplou a transcendência divina, que nenhuma palavra humana jamais pode descrever. Versículo 5. Quanto a esse homem, eu me gabarei, mas quanto a mim, só vou me gabar das minhas fraquezas. Paulo não vai relatar sobre o que lhe aconteceu, nem dos mistérios de Deus que participou. Ele não se vangloria, ele não louva a si mesmo, mas louva a graça de Deus, que o subjugou e conquistou. Quanto a si mesmo, Paulo só pode gloriar-se de suas fraquezas. As revelações pessoais não formam o Evangelho de Cristo e nem mesmo servem de argumentos para serem anunciados na igreja. São revelações pessoais, não eclesiais. Versículo 6. Se eu quisesse me gabar, não seria louco, pois só estaria dizendo a verdade. Mas isso eu não faço, a fim de que ninguém tenha de mim conceito superior àquilo que vê em mim ou me ouve dizer. Paulo não vai se gloriar, se gabar, mesmo que tenha razões, devido às graças e revelações que Deus lhe concedeu. Se gloriasse, ele não faltaria com a verdade, mas não o faz. Paulo quer ser julgado por realidades simples. Ele não quer ufanar-se de ser superior, um justo ou santo, de um homem que está no céu. Aquilo que aconteceu com ele é mistério entre Deus e Paulo, e como mistério deve continuar. Versículo 7. Para que não me inchasse de soberba por causa dessas revelações,
extraordinárias. Foi-me dado um espírito na carne, um anjo de Satanás, para me espancar, a fim de que eu não me encha de soberba. Deus impõe a Paulo uma disciplina cuja finalidade é preservá-lo da soberba. A disciplina de Deus é um grande sofrimento que Paulo tem de suportar. Existem muitos comentários sobre esta doença, mas devemos ver que ela tirava as forças e humilhava o apóstolo. Ele diz que essa doença era um espinho, um aguilhão, que sem cessar o espetava e atormentava o corpo de Paulo. Paulo diz que este padecimento é provocado pelo anjo de Satanás, que o espancava, procurando derrubá-lo. Deus permitiu que Satanás o espancasse. Jó é ferido de doença por Satanás para testar sua fé. O trabalho de Paulo era dificultado pela fraqueza de seu próprio organismo. Ele que tinha sido cumulado de dons deve ser preservado da soberba presunção de julgar-se capaz de tudo pela sua própria força, sua autossuficiência, não pela graça. Versículo 8. Por esse motivo, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo nos informa que, por 3 vezes, implorou ao Senhor que o afastasse do mal que o afligia. Na angústia da prece, ele por 3 vezes apresentou a mesma súplica, buscando socorro. Ele só recebeu resposta na última súplica, quando a resposta foi negativa. O Senhor aqui é Jesus. Paulo refere muitas vezes o título de Senhor a Jesus, demonstrando a sua dignidade divina. Versículo 9. Ele, porém, me respondeu: para você basta a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Portanto, com muito gosto, prefiro gabar-me de minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. A resposta de Cristo a Paulo foi negativa. A sua prece não será atendida. Para Paulo basta a força da graça. Esta graça se apresenta como força para o homem, pois quanto mais frágil for a força humana, maior é a graça de Deus. É Deus que opera na fraqueza humana. E é neste estado de fraqueza que a graça de Deus faz o homem atingir a perfeição. O espancar de Satanás a Paulo, os sofrimentos e golpes, não o afastou do Senhor. Não o afastou da sua graça, nem o impede de permanecer unido a Cristo. Paulo, então, com satisfação, com gosto, prefere ufanar-se, gloriar-se de sua fraqueza. Ele confia e sabe que a fraqueza é sempre amparada pelo Senhor. Assim, a força de Cristo habita em Paulo. Versículo 10. É por isso, diz Paulo, então, é por isso que eu me alegro nas fraquezas e humilhações, necessidades, perseguições e angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo se alegra diante da fraqueza e sofrimentos, uma atitude de profunda entrega de vida total a Jesus, que nada
pode nos separar do seu amor. Atitude de total entrega e confiança, mesmo diante dos desafios e incertezas. Ele que passou por perseguições, julgamentos injustos, sofrimentos por parte dos judeus, gentios e cristãos, que passou necessidades e angústias de toda sorte, e que não se deixa ser vencido, mas foi sustentado por Cristo em sua graça. E se submete sem reservas, com alegria e perseverança ao Senhor Jesus, se dispondo a viver a vontade de Deus, tomando consciência que quando ele era fraco, era que ali se manifestava a força de Cristo. Pois tudo sofria em razão de Cristo, que ele um dia encontrou vivo no caminho de Damasco. Então essa é a nossa reflexão. Depois vamos dar continuidade, estamos quase no fim dessa segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.